E se o Brasil fosse uma monarquia até os dias atuais? Como seria o nosso país? Bem, mas para entender como seria a monarquia nos dias atuais, precisamos saber como a monarquia era nos tempos dela. Estes foram os nossos dois imperadores, que eram chamados de imperadores por haver império. Bem, o Brasil foi uma monarquia de 1822 com a independência até 1889 com a proclamação da República. Mas enfim, a proclamação da República foi boa ou não para o desenvolvimento do Brasil? Bem, a resposta é sim e não ao mesmo tempo. A monarquia não foi maravilhas, óbvio, mas ela não foi tão ruim igual muitos acham. Principalmente porque antigamente, nas escolas, muitos ensinavam mal sobre a monarquia, por causa, obviamente, do governo, que inclusive era a república. O primeiro reinado não foi lá muito bom assim. Dom Pedro I não era lá muito popular, porque ele não era muito querido pelo povo. Dom Pedro I era contra a escravidão, porém muitas pessoas de influência no Brasil eram a favor da escravidão. Então ele não podia simplesmente acabar com ela, senão o país provavelmente entraria em uma guerra civil, assim como os Estados Unidos. Várias revoluções também aconteceram durante o primeiro reinado, como a Guerra da Cisplatina, Revolução Farroupilha e várias outras, o que resultou na independência da Cisplatina, que se tornou Uruguai, a República do Rio Grande e a República Juliana. Enfim, depois de muitas revoluções, conspirações, Dom Pedro I acabou abdicando do poder e acabou fugindo para Portugal na guerra civil mais sangrenta de Portugal, contra o seu irmão que estava querendo tomar o poder de Portugal, que era também uma monarquia. E ele ganhou a guerra civil e colocou sua filha como a rainha de Portugal. E com a abdicação de Dom Pedro I, seu filho, Dom Pedro II, se tornou imperador do Brasil. Mas ele não podia governar ainda, porque só tinha 5 anos. Então o Brasil foi governado por várias regências durante essa época. O período regencial também foi marcado por muitas revoluções, conspirações e tudo mais. E também por causa disso, eles viram que se o Brasil continuasse assim, ele poderia acabar se dividindo em vários países menores. E com isso eles acabaram dando o golpe da maioridade, que fez Dom Pedro II ficar de uma vez sendo imperador do Brasil e governar o país de uma vez, com apenas 15 anos. Enfim, o segundo reinado é muito grande e eu devia fazer um vídeo no futuro só explicando ele, mas um resumo bem rápido sobre ele eu irei fazer agora. Dom Pedro II falava 11 idiomas além do português, óbvio, né? O segundo reinado foi marcado por grandes linhas ferroviárias e durante o segundo reinado a economia do Brasil cresceu muito. Muitas pessoas dizem que o Brasil foi a quarta economia mundial, mas isso não é muita verdade. O Brasil podia ser a quarta economia que mais crescia no mundo, mas não a quarta economia mundial em si. O segundo reinado também foi marcado pela Guerra do Paraguai, a guerra mais sangrenta da história da América do Sul. E o Brasil e seus aliados, a Argentina e o Uruguai, ganharam do Paraguai e se tornaram os vencedores da guerra. Mas mesmo sendo os vencedores, o Brasil entrou em uma certa crise com muitas dívidas. E em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Lei essa que aboliu a escravidão de uma vez da história do Brasil. E, diferente de seu pai, Dom Pedro II era bem mais querido pela população. Mais de 90% da população aprovava ele. Porém, nós tínhamos militares que começaram a ser contra o Império, porque eles achavam que eles não eram muito valorizados, e os donos de escravos, que agora, sem os escravos, queriam uma indenização do governo. Durante essa época, a Marinha Brasileira era a segunda maior do mundo, atrás apenas da Marinha Real Britânica. Mas na época ninguém conseguia competir com o Império Britânico, né? E no dia 15 de novembro de 1889, tivemos a proclamação da República Brasileira. O Brasil deixou nessa época de ser o Império do Brasil e se tornou os Estados Unidos do Brasil, governado por Marechal Deodoro da Fonseca. Porém, eles não tiveram muito apoio do povo em si, do próprio povo brasileiro.
Os únicos que apoiaram foram os militares e os donos de escravos, pelo motivo que eu falei lá atrás. Então, por isso muitas pessoas ficaram contra essa república, porque muitos gostavam de Dom Pedro II, da família real e do próprio Império do Brasil, principalmente agora que aboliram a escravidão. E o país era bem promissor para se tornar uma grande potência mundial. Então muitos não gostaram muito dessa decisão dos militares, que fez a sociedade brasileira cair um tanto considerável. E inclusive uma mentira que muitos acreditam é que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E isso é uma grande mentira, porque tem muitos países que aboliram a escravidão depois do Brasil. Inclusive tem países que até hoje possuem escravos, como a Líbia, por exemplo. Países como a própria China, que é um país rico hoje em dia, liberaram os escravos depois que o Brasil liberar. Então o Brasil não foi nem de longe o último país do mundo a abolir a escravidão. Talvez, para falar a verdade, talvez não, com certeza, foi o último país das Américas a abolir a escravidão, mas não o último país do mundo a abolir a escravidão. E os primeiros anos da República não foram lá muito bons. Muitos odiavam o Marechal Deodoro da Fonseca, que acabou tendo que renunciar do país por causa de falta de apoio do povo. E depois disso temos a história da República, que eu vou contar melhor em outro vídeo também. Mas enfim, tivemos a política do café com leite, o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial, tivemos a Era Vargas, que o Brasil entrou na Segunda Guerra, Guerra Fria, regime militar, até chegar hoje em dia. Então, não é nem resumo. Um dia eu vou fazer um vídeo bem explicado sobre a República do Brasil. Então sim, um dia eu irei fazer um vídeo mais detalhado sobre a República e o Império. Mas agora iremos falar de uma vez como seria o Brasil se ainda fosse uma monarquia até os dias atuais. Dom Pedro II morreu 2 anos depois. Isso provavelmente iria acontecer, porque todas as pessoas do mundo acabam morrendo, né? Então, quem seria o próximo imperador, ou melhor, imperatriz, seria sua filha, Princesa Isabel, que seria então a Imperatriz Isabel, filha de Dom Pedro II. Durante o início do século XX, eu acho que o Brasil finalmente começaria a se industrializar e começaria a parecer um país bem futurístico. Futurístico para a época, tô dizendo, obviamente. Com uma arquitetura bem bonita, sendo bem parecido com os Estados Unidos, e não sendo um quintal dos Estados Unidos, e sim um rival de certo modo. Bem, na Primeira Guerra Mundial, o Brasil provavelmente entraria do lado da Tríplice Entente, pelo fato de que eles eram bem amigos dos Impérios Britânico, da República da França e tudo mais. O Império do Brasil era amigo do Império Alemão na época que ainda estava vivo. Mas eu acho que pela ligação direta com a família real na França e pelo fato de serem amigos do Império Britânico, eu acho que eles entrariam do lado da Tríplice Entente. Mas sim, tem a possibilidade do Brasil entrar na guerra do lado dos impérios centrais. E se isso acontecesse, talvez teríamos uma grande mudança na história mundial, pelo fato de que o Brasil, como eu falei, tinha uma marinha muito forte. Então isso podia pesar muito para os outros lados. Então, no mais, talvez a Alemanha até ganhasse a guerra e o Brasil ganhasse a Guiana e a Guiana Francesa. Mas eu acho sim que o Brasil realmente entraria do lado da Tríplice Entente. Depois também teríamos a Grande Depressão, que abalou vários países pelo mundo e provavelmente abalaria o Brasil também. Mas não tanto, porque o Brasil seria um país um tanto quanto desenvolvido, como podemos dizer, né? Bem, na Segunda Guerra Mundial, provavelmente o Brasil entraria do lado dos aliados, pelo fato de que eles não teriam muito motivo para entrar do lado do eixo. A própria Era Vargas não aconteceria nessa realidade. Então por isso o Brasil provavelmente entraria do lado dos aliados. Ou ficaria neutro nesse caso, mas eu acho que eles poderiam entrar sim na guerra, do lado dos aliados, no caso. Já na Guerra Fria, eles provavelmente estariam do lado dos capitalistas. Para falar a verdade, com certeza, porque uma monarquia não é comunista, óbvio. Então, com certeza, eles entrariam do lado dos capitalistas. E aqui no Brasil, a gente não teria a ditadura militar, por exemplo. O Brasil, hoje em dia, provavelmente seria um país mais desenvolvido, principalmente com uma melhor educação, porque a família real brasileira sempre se importou muito com a educação. Então, com uma educação melhor desde o início, o Brasil poderia ser um lugar bem melhor, mais desenvolvido do que hoje.
No quesito economia, eu acho que a gente ainda estaria um pouquinho melhor do que a atual. Não tão melhor, mas acho que estaria sim numa situação muito boa. E sendo bem mais respeitado do que a gente é hoje, por exemplo. São Paulo, por exemplo, provavelmente seria uma espécie de Nova York. Claro, não tão rica, mas seria bem melhor do que hoje em dia, com menos crimes, por exemplo. E, inclusive, com uma cidade bem moderna. Inclusive, por mais sendo uma monarquia, São Paulo eu acho que seria uma cidade bem moderna e muito rica também. Já Rio de Janeiro provavelmente teria uma arquitetura mais clássica e elegante, ou melhor, uma arquitetura mais europeia. Para falar a verdade, a maioria das cidades brasileiras, Rio de Janeiro provavelmente seria muito parecido com Londres, Paris, Bruxelas, Berlim e tudo mais. Para falar a verdade, a maior parte das cidades brasileiras teriam essa arquitetura. E a São Paulo provavelmente seria muito parecido com Nova York, Moscou ou Tóquio, por exemplo, sendo uma cidade bem bonita e moderna. Provavelmente teríamos outras cidades com arquiteturas modernas no Brasil, mas não sei qual delas, por exemplo. No geral, acho que o Brasil hoje em dia seria um país mais desenvolvido da América Latina e o melhor para se viver na América Latina, e uma grande economia bem influente pelo mundo, principalmente aqui na América Latina. Enfim, o vídeo termina por aqui. Lembrando que essa é a minha opinião, ok? Então, obrigado por assistir. Dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau.